a gente vai mostrar mais uma passada de pano do governo Lula para o grupo terrorista Hamas. Vamos acompanhar o que o chanceler Mauro Vieira disse em uma comissão no Congresso ao ser questionado por Eduardo Bolsonaro sobre o posicionamento do Planalto em relação à guerra em Gaza iniciada pelo Hamas. Esse posicionamento que gera muita simpatia do grupo terrorista. Olha só a resposta do Mauro Vieira, do representante aí, na prática, do governo Lula. Solta, produção. A questão é que é uma guerra entre um exército estabelecido e forte e bem preparado contra uma organização que tem um braço armado. E isso é que faz a questão da desproporcionalidade, porque seja por que razão for, o que acontece neste momento é que já há, não tenho os últimos números, mas há 10 dias atrás eram 38 mil mortos. É uma coisa, é desproporcional, sem dúvida nenhuma. Se o senhor comparar com o número de mortes na Ucrânia, no conflito da Ucrânia, onde são dois exércitos formais, dois países e dois exércitos fortes, o número é menor, ou está perto disso, quer dizer, e se for ver proporcionalmente a posição dos dois a população dos dois países, é um grande desequilíbrio. Mas é uma realidade que se tem que lidar. Quer dizer, que seja como for, é uma situação em que um exército formal de um país está atacando e destruindo. O senhor disse que não deixam sair do apartamento e tal. Eu acho que nem tem mais apartamento. Não tem mais nada. Pelas fotografias que se vê, não há mais nada de pé. Uma organização que tem um braço armado, coitadinha dela, está tendo que lidar com um exército forte, constituído. É assim que o governo Lula trata o Hamas, uma organização que tem um braço armado, que está sofrendo ataques desproporcionais. É o Hamas que invadiu o território israelense e matou mais de 1.200 pessoas, que levou 239 sequestrados para Gaza, matou já boa parte desses reféns. Alguns foram recuperados em momento de trégua ou em operação resgate, sob fogo cruzado, com risco de morte. E ele vem falar em organização que tem um braço armado e faz essa comparação com base nos números do Hamas em relação àquilo que está acontecendo na Ucrânia, que foi invadida pelo Vladimir Putin, pelo ditador, para o qual o Lula vive passando pano. Ele nem sabe exatamente precisar os números a respeito das duas guerras. Ele toma o número do Hamas, que obviamente pode estar inflado, e fala de cabeça, não me parece, etc. Quer dizer, não tem sequer solidez para argumentar qualquer tipo de coisa. É um vexame. É que se perdeu a noção, se é que um dia se teve, né, de sensibilidade diante do horror que é um grupo terrorista, que é um ditador ordenar a invasão de outro país, porque o governo Lula vai relativizando tudo e o sujeito lá que tem que representar, tem que ser porta-voz desse relativismo, com essas doses aí de anti-americanismo bocó do velho petismo, ele se enrola todo, se embanana todo e trata grupo terrorista como um coitadinho, como uma vítima de um exército constituído, de um país poderoso. Quer dizer, resta a Israel aceitar ser atacado, ficar tomando míssil na cabeça, foguete na cabeça. Ah, já que tem um sistema aéreo de defesa, então que fique lá, protegido, deixa cair. Deixa de vez em quando entrar aí o grupo terrorista para matar um monte de gente, para sequestrar. Fica parecendo que Israel não pode agir contra o grupo terrorista porque, olha, é uma organização que tem um braço armado e Israel é um exército muito forte. Então, assim, é lamentável, é uma alegação perversa na linha da perversidade que tem sido demonstrada nas falas do Lula desde o ataque de 7 de outubro de 2023. Nunca chamam o Hamas de grupo terrorista e agora o eufemismo parece que ficou ainda pior, Carlos Grael. O Mauro Vieira, ele tinha como
chanceler e como diplomata, ele tinha a obrigação de levar em conta a legislação internacional, inclusive os tratados sobre guerra, que ele conhece infinitamente melhor do que eu, com certeza. Ele deve saber de cor, mas ele faz de conta que não. Ele sabe que essas leis internacionais dizem que grupos armados, né, braços armados que sejam, whatever, precisam usar uniforme justamente para se diferenciar da população civil. O Hamas não usa roupas comuns, não é porque eles não têm dinheiro para comprar uniforme, é porque eles não querem, porque eles querem se disfarçar no meio da população. Até porque, Greg, quando invadiram Israel, foram de uniforme. Mas quando estão lá na faixa de Gaza, aí usa roupa civil, que é para quando morrer, ainda ganhar na guerra de propaganda, fingindo que todos os mortos são civis e não, pelo menos boa parte deles, terroristas que foram mortos. Exato. Eles não usam uniforme, eles se comportam como o braço armado de um grupo, para usar, ironicamente, a expressão do Mauro Vieira, porque, como disse o líder deles o outro dia, matar, deixar que um monte de gente morra é bom para a causa política do Hamas. Eles gostam quando isso acontece. É bom para nós quando os civis morrem, porque isso nos ajuda a promover o mundo que nós queremos, que é um mundo de fundamentalismo e de opressão política. Então, agora, veja só, o chanceler brasileiro tinha a obrigação de, pelo menos, ser cuidadoso, mencionar as regras internacionais, porque tem regra para esses conflitos. Claro, dá uma argumentação técnica, né, Greg? Exato. O Hamas não está nem aí para elas. Nunca esteve. O jogo dele é justamente trabalhar à margem da legalidade da guerra, mas existe. É isso. E o Brasil votou na Organização Mundial de Saúde, a OMS, contra uma emenda proposta por Israel que solicita, aspas, a libertação imediata e incondicional de todos os reféns mantidos em Gaza, incluindo crianças, mulheres e idosos, e condena o uso por grupos armados de instalações de saúde, incluindo hospitais e ambulâncias, que colocam em risco a população civil. Fecho aspas. Essas minhas aspas, tá, são exatamente o texto da emenda. E aí o Brasil votou contra essa emenda. É uma emenda que, repito, tá? Vou resumir. Está pedindo a libertação dos reféns e condenando o uso por parte de grupos armados. É o caso do Hamas, um grupo terrorista, mas está lá o texto colocado dessa maneira. O uso de instalações de saúde, hospitais e ambulâncias, que é o que o Grebe acabou de falar, é o que o Hamas faz. Ele usa as instituições civis, eles usam roupas civis, eles se dissolvem ali praticamente no meio da multidão civil, justamente para que não haja qualquer tipo de discernimento. E assim eles possam constranger o exército que está em guerra contra eles, em razão do ataque terrorista deles, a ou não bombardear, ou, se bombardear, sofrer as consequências da opinião pública mundial, que vai entender como um bombardeio contra civis, ou contra hospitais, ou contra escolas. E não é que, eventualmente, não morram civis, mas é que, muitas vezes, essas escolas viraram simplesmente fortes armados do grupo terrorista. Não é que esteja rolando lá aula com professor e criancinhas. Em muitos casos, simplesmente são fortalezas do Hamas. Mas eles sabem que vão ganhar na guerra de propaganda, porque no título da matéria vai estar Israel bombardeia escola, ou Israel bombardeia hospital e deixa 500 mortos, como o caso do Hospital Al-Ahli, que é um case histórico de desinformação em tempos de guerra. Quer dizer, não tinha sido Israel, não tinha caído nenhum prédio do hospital e não tinha morrido 500 pessoas. Tinha sido a Jihad Islâmica que tinha disparado um foguete em um cemitério próximo da área do hospital. O foguete deu defeito, chamado foguete errante. Ele caiu na área do estacionamento do hospital, sem atingir diretamente nenhum prédio. E se matou, o que nunca ficou totalmente comprovado, foram algumas dezenas de pessoas, porque era o que cabia na estimativa naquela área, e por culpa, repito, dos terroristas, eles que mataram, foi o foguete que eles dispararam.
Então, é bom deixar claro aqui que a gente faz a cobertura em cima dos fatos e com base, evidentemente, na legislação de guerra e em tudo mais. Então, assim, essa foi a emenda contra a qual o Brasil votou. E o Mauro Vieira justificou o voto contrário, alegando que seria politizar a questão. Vamos acompanhar o que ele disse, que esse programa é muito generoso, durante essa comissão no Congresso. Questão da resolução da OMS, o Brasil não votou a favor da resolução, não votou a favor de uma proposta de modificação, um projeto de alteração de Israel que incluía questões relativas ao problema entre o Hamas e Israel. Não é o local e a Organização Mundial da Saúde é específico para tratar de temas de saúde. Seria politizar a questão e o Brasil não foi o único. Muitos votaram dessa forma. Portanto, nós aprovamos a resolução da Organização Mundial de Saúde, mas a emenda de Israel que ia politizar uma questão específica, porque é uma organização que trata da saúde, ia introduzir um elemento político na discussão e que iria, obviamente, complicar a implementação das medidas tão importantes. Que vexame! É a desculpa mais esfarrapada que eu já vi uma autoridade diplomática brasileira dar assim numa comissão de Congresso Nacional. Como que não tem a ver com saúde? A condição de refém que está sendo explorado por um grupo terrorista, como não tem a ver com saúde? É você condenar o uso de instalações de saúde. Era isso que estava previsto na emenda. Libertação de refém, o refém está lá passando por um sofrimento, além de psicológico, físico, quer dizer, saúde mental, saúde física. E a questão da utilização de instalações de saúde para fins terroristas, para, enfim, por grupos armados. Quer dizer, Israel está colocando isso lá e vale até para Israel. Quer dizer, nem Israel pode utilizar instalações de saúde, incluindo hospitais e ambulâncias que colocam em risco a população civil. Mas o Brasil dá essa desculpa por quê? Porque está condenando Israel desde o começo, nem sequer chamou o Hamas de grupo terrorista, e aí fala assim, não, que é uma questão técnica, nós íamos politizar, não é o ambiente, é a Organização Mundial de Saúde. Conversa fiada. O governo do PT é aliado do Irã desde outros carnavais, desde a época de Mahmoud Ahmadinejad. O Irã financia o terrorismo do Hamas, financia o Hezbollah, ataca Israel, quer o controle daquela região. E o Lula não ousa ficar numa posição contrária à dos seus camaradas ayatolás. E fora que o governo de Benjamin Netanyahu é um governo à direita, então junta tudo isso, mais o anti-americanismo petista e esse ódio que a esquerda tem, né, por aquela comunidade judaica que soube formar um país forte, sendo atacado por todos os lados, ao contrário aí do socialismo que deu errado e resultou em diversas catástrofes humanitárias para muita gente. Então você tem um componente de inveja também. Então o resultado desse caldeirão é a posição do Brasil, que acaba gerando simpatias do Hamas, e a desculpa esfarrapada, porque eles não assumem inteiramente a posição. Eles tentam vir com essa conversa mole para enganar o otário. Graeb. É isso aí, Felipe. Conversa mole. Essa resolução, os dois aspectos dela, simplesmente repetem aquilo que já está na legislação sobre guerras, na legislação internacional, os tratados. Não pode fazer refém. É crime de guerra fazer refém. E não pode utilizar instalações hospitalares como base militar. No momento em que você faz isso, você está se arriscando a derrubar a proteção que aquelas instalações têm. As instalações são protegidas enquanto elas não se tornam um quartel-general de um grupo terrorista, de um exército, seja lá o que for. Então, a resolução que o Brasil não apoiou, a emenda que o Brasil não apoiou, ela não faz nada, ela não cria nada de novo.
ela ratifica o que já está na legislação internacional. E nem isso o Brasil quis fazer. Exatamente, é isso aí. Para o governo Lula, não é questão de saúde. É você ficar lá sendo mantido em cativeiro, sendo explorado como um escravo, eventualmente sendo até estuprado. Não é uma questão de saúde. Isso aí, imagina. Por que? Qual é o problema que causa para a saúde? Você sequestrar outras pessoas, invadir um território, depois levar lá para a região, colocar ali naqueles prédios, eventualmente levar de um prédio para outro, botar dentro de túnel, ser mantido lá, a pessoa, às vezes de maior idade, de idade avançada, como a senhora Ofélia, que eu conheci, com a qual eu tive ali uma reunião do grupo que eu estava em Israel. Ela falou para a gente, está aqui o depoimento no vídeo O Trauma de Israel, que está aqui no nosso canal de YouTube, o filme que eu fiz lá, Felipe Moura Brasil em Israel, para quem ainda não viu, é só buscar no YouTube. Quer dizer, como assim causar problemas de saúde? Você manter gente lá no túnel, você manter gente como escravo em apartamento civil? Como assim tem a ver com saúde esse negócio de grupo armado utilizando instalação de saúde? Quer dizer, é um nível de cinismo que é imposto de cima para baixo no governo Lula, vem do presidente e vai, evidentemente, se não contaminando, porque as pessoas já devem ter algum tipo de elemento assim para se sujeitar a esse papel, vai se expondo nesses integrantes desse governo nesse momento, ou dos seus representantes. Então, Mauro Vieira, que tem algum histórico aí, diplomático, etc., dá esse vexame, quer dizer, essa mancha, era isso que eu estava, a expressão que eu estava buscando, essa mancha na biografia do Mauro Vieira por se subordinar aos interesses mesquinhos e perversos de Luiz Inácio Lula da Silva.